Fala, Grunautas, beleza? Hoje a gente vai estar dando continuidade ao nosso assunto de bases no espaço vetorial de 3 dimensões, tá bom? E aí, para a gente continuar falando desse assunto de base, eu propus um novo teorema e, poxa, esse teorema realmente ajuda bastante a gente na hora das provas, né? Qual que é o intuito de ficar falando isso? Não é ser criterioso matematicamente, não. O objetivo disso aqui é para que, quando chegar na hora da prova, você olhe a questão e saiba matar ela de maneira rápida, né? Para isso que existe o meu guru, certo? Então, a gente não vai focar nos detalhes matemáticos dessa prova, mas vamos focar nos termos práticos, tá bom? Então, de repente, você tem 3 vetores aí, W1, W2 e W3, e você sabe que eles estão no espaço vetorial de 3 dimensões. E aí o que acontece? Eu quero saber se esses 3 vetores, eles são ou não LI, né? Qual que é a condição para esses camaradas serem LI? E aí eu propus que a condição necessária para eles serem linearmente independentes teria que ser o determinante das coordenadas ser diferente de zero, né? E aí vamos só dar uma clareada nas ideias de por que isso é verdade, tá bom? Então, vou começar escrevendo os vetores como uma combinação linear dos vetores da base, tá bom? Então vou dizer alfa 1 mais alfa 2, o 2, mais alfa 3, o 3. Os vetores da base são o 1, o 2 e o 3, tá certo? Então, o W2, em vez de alfa, agora eu vou trocar a letra. Vou falar beta 1, o 1, mais beta 2, o 2, mais beta 3, o 3. E o W3 é gama 1, o 1, mais gama 2, o 2, mais gama 3, o 3. E antes de eu prosseguir aqui a prova, repara que eu não estou falando quem é a base, eu não estou falando se ela é a base canônica, se ela é uma base qualquer. Poxa, isso aqui pode servir para qualquer base. Então, se W1, W2 e W3 são linearmente independentes na base canônica, qual que é a base canônica? É aquela do 00100, não, do 1000, do 010, do 001, aquela base canônica. Então, se W1, W2 e W3 são ali na base canônica, eles são ali em qualquer base, e assim sucessivamente, tá bom? Então, eu tenho aqui os W1, W2 e W3 escritos como uma combinação linear dos vetores da base, o 1, o 2 e o 3. Pô, tranquilo. Mas aí, lá na aula passada, né, que foi a aula 12, nós falamos que a condição necessária suficiente para que os vetores fossem ali, né, linearmente independentes, seria que essa implicação aqui fosse verdadeira. Ó. Que a combinação linear dos vetores o 1, o 2 e o 3, sendo zero, ela teria que implicar que cada uma das coordenadas fosse nula, certo? Então é justamente isso que nós vamos fazer aqui, só que em vez de usar o 1, o 2 e o 3, nós vamos trabalhar com os vetores que ele me forneceu, W1, W2 e W3, certo? Então o que a gente vai ver aqui? Eu vou pegar uma combinação linear qualquer, digamos x1, W1, mais x2, W2, mais x3, W3. E vou igualar a zero. Ó, tô falando que isso aqui é igual a zero, certo? Então, quando é que esses meus vetores W1, W2 e W3 vão ser linearmente independentes? Quando eles satisfizerem as condições do teorema que foi provado na aula passada, né? Ou seja, quando essa afirmação aqui implicar que x1 é igual a x2, que é igual a x3, que é igual a zero. Certo? Se isso aqui for verdade, então os vetores são linearmente independentes. Então, nosso objetivo agora é provar a veracidade dessa implicação, certo? Nós até agora não sabemos se ela é verdade, nós vamos provar isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu já escrevi o W1, W2 e W3 como coordenadas dos vetores da base, né? Lembrando, minha base ela é composta pelos vetores o 1, o 2 e o 3. E como eu falei, essa base pode não ser a canônica, é uma base qualquer aí. Pô, legal, então eu vou escrever x1, alfa 1, alfa 2, alfa 3. Certo? Isso aqui é só uma maneira de escrever o vetor W1 como coordenadas dos vetores da base, tá certo? Em relação aos vetores da base.
mais x2, multiplica beta 1, beta 2, beta 3, mais x3, que multiplica gama 1, gama 2, gama 3. Isso aqui eu estou igualando a zero, certo? E aí, na hora que a gente estende esse sistema, o que é estender o sistema? É escrever o sistema de uma maneira mais geral, né? Por exemplo, para as coordenadas, para as primeiras coordenadas, né? Eu diria as coordenadas x, né, se fosse no sistema cartesiano. Mas eu vou falar nas coordenadas de 1, certo? Ou seja, vai ser a primeira coordenada. Então eu vou ter x1 alfa 1, mais x2 beta 1, mais x3 gama 1. Então, x1 alfa 1, mais x2 beta 1, mais x3 gama 1 igual a zero. E agora para a segunda coordenada, no caso essa aqui do meio. x1 alfa 2, mais x2 beta 2, mais x3 gama 2 igual a zero. Para a terceira e última coordenada, prosseguir de maneira análoga. x1 alfa 3, mais x2 beta 3, mais x3 gama 3 igual a zero, certo? E aqui, o que a gente começa a perceber? Eu tenho um sistema de 3 linhas, certo? E esse sistema, as variáveis dele são justamente x1, x2, x3. Né? Normalmente a gente trabalharia um sistema com variáveis x, y, z, né? Isso é o que é mais normal assim, depois que a gente sai do ensino médio. Mas aqui eu estou trabalhando um sistema nessas variáveis. Variáveis x1, x2, x3. Vou escrever aqui para variáveis x1, x2 e x3. Então, esses termos aqui que estão vindo depois das variáveis, o alfa 1, o beta 1, o gama 1, e os alfa, beta, gama em geral, eles são só os coeficientes dessas variáveis, tá certo? Então aqui eu tenho um sistema 3x3, 3 linhas, 3 colunas, e a solução desse tipo de sistema, eu posso ver que ele é um sistema homogêneo. Tá bom? Ele é homogêneo porque está dando igual a zero em todas as três. E aí, de repente, esse sistema ele pode ter infinitas soluções, ou ele pode ter só uma solução. Quando é que ele só tem uma solução? Que é a nula, né? É quando o determinante das coordenadas aqui dá zero. E por que isso é verdade? Pela regra de Cramer, né? Então, bora... A regra de Cramer é introduzida pra gente, geralmente, no ensino médio. Então, não precisa entrar em detalhes aqui, não. Então, o que é a regra de Cramer? O que ela fala? Esse x1 é igual ao alfa 1. Ele vai ser descrito pelos determinantes, certo? O x1 vai estar em função dos determinantes aqui como posso falar? Dos determinantes dados pelos coeficientes daqui. Então, o x1 ele vai depender do determinante, vai ser uma função do determinante, certo? E aí, o que essa função diz, né? Diz o seguinte: que determinante é esse que eu estou trabalhando? Trabalhando nesse determinante aqui, alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gama 1, gama 2, gama 3, certo? E aí, quando esse... Deixa eu ver se eu escrevi certinho. A gente pode escrever assim ou pode escrever o transposto dele também. Acho que é mais normal escrever o transposto, deixa eu ver. Tanto faz. Vou colocar assim. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, beta 1, beta 2, beta 3, gama 1, gama 2, gama 3, certo?
Então, se esse determinante, que eu vou chamar de dzão, certo? Se dzão é igual a zero, então existem infinitas soluções para o sistema. Existem infinitas soluções para o sistema. Né? Por que disso? Porque justamente eu vou poder escrever um vetor desse aqui como combinação linear dos outros dois. Então, por exemplo, eu poderia falar que essa linha aqui, se essa linha fosse escrita como combinação linear dessas outras duas, então ela seria uma informação redundante no meu sistema. Ela não faria nenhum efeito de me dar uma informação a mais. Ou seja, eu teria só um sistema com duas linhas, 3 colunas e 2 linhas. Né? E aí o que acontece? Para que esse sistema tenha solução única, para que o sistema tenha solução única, e essa solução única é a trivial, igual a trivial. O que é a trivial? É 0, 0, 0. Para que esse sistema tenha solução única, então o determinante tem que ser zero, tem que ser diferente de zero. Certo? Na hora que o determinante está diferente de zero, aí nós garantimos que o sistema só tem uma solução. E quem dá essa garantia pra gente, quem firma essa garantia pra gente, é justamente a regra de Cramer, certo? Então vamos dar uma paradinha por aqui. Lembrando, a regra de Cramer não é nada de outro mundo não. Isso aqui é dado pra gente no ensino médio, que são as formas da gente conseguir calcular os valores de x, y, z, né, nos sistemas normais, mas no nosso caso aqui do x1, x2, x3, certo? E ela que garante isso. Se o determinante é igual a zero no sistema homogêneo, existem infinitas soluções do sistema, e se D é diferente de zero, então só tem a solução que é a trivial. E quando só tem uma solução que é a trivial, então eu vou garantir que essa afirmação aqui ela é verdadeira, que uma combinação linear qualquer que resulta no vetor zero, ela implica x1 igual a x2 que é igual a zero. E se isso aqui é verdade, pelo que a gente viu na aula 12, os três vetores são linearmente independentes, beleza? Então, terminamos por aqui.